Em um único dia, Jó perdeu tudo. Nada ficou como era. Suas riquezas, os empregados que lhe ajudavam a construir e defender aquele lar, os laços mais caros, seus filhos e a segurança que parecia inabalável. E ainda assim, naquele mesmo dia, ele se levantou e adorou. Por quê? O que havia por trás desse gesto que nos parece hoje tão estranho quanto sagrado? A história de Jó não é apenas um relato antigo, ela é a resposta que Deus entrega quando as correntes do desespero, da culpa e da acusação se fecham ao redor da nossa alma. Neste relato há chaves práticas para que você possa hoje romper correntes que prendem sua fé. Antes de irmos ao momento da perda, permita que eu pinte o quadro. Jó era um homem notável. Não porque acumulava posses como um colecionador insensível, mas porque em sua comunidade ele era conhecido por integridade e temor a Deus. Tinha uma casa, uma família numerosa e feliz, e uma influência respeitável. O texto nos descreve alguém abençoado de forma visível, rebanhos que somavam milhares de cabeças, servos leais, filhos que se reuniam para fazer banquetes e cultos domésticos. Ele era, aos olhos da vizinhança, um homem na qualidade e quantidade das bênçãos. Mas aqui já quero fazer uma pausa e falar com você. Quando você olha para uma vida abençoada, qual é sua tendência? Admirar, invejar, julgar. Muitas vezes, confundimos prosperidade com um merecimento absoluto ou com sinal direto de aprovação incondicional de Deus. A história de Jó nos desafia a sair dessa leitura simplista. As bênçãos de Jó não eram um troféu de autossuficiência. Eram um campo fértil onde Deus poderia revelar algo maior, tanto sobre Jó quanto sobre o próprio caráter divino. E então a narrativa dá uma guinada que nos provoca. No cenário celestial, uma cena que atinge o imagético e o teológico ao mesmo tempo, há uma conversa. Não é uma reunião humana, mas um encontro espiritual em que os filhos de Deus se apresentam diante do Altíssimo. Entre eles está aquele que o texto chama de acusador. Ele observa Jó e lança uma acusação que é, de certa forma, a raiz de tantas correntes que nos aprisionam. A sugestão de que a fidelidade humana é apenas consequência das bênçãos recebidas. Tira tudo, espera e verás, como se dissesse. É um desafio. A bondade de Jó é real? Sua fé resistirá quando o chão for tirado debaixo dos seus pés? O que vemos a seguir é uma escalada de calamidades. A narrativa descreve mensageiros que vêm um a um, trazendo notícias que se sucedem como golpes rápidos, cada um mais devastador. Primeiro, os animais e os servos levados, perdas econômicas e sociais. Depois, um fogo vindo do céu que consome mais do que posses. Consome trabalho, fruto de tantas manhãs de esforço. Na cena seguinte, invasores tomam o que restava e ceifam vidas. Por fim, um vento destruidor faz cair a casa onde os filhos de Jó celebravam. A festa se torna funeral em instantes. 4 comunicadores, 4 tragédias, e a casa de Jó transforma-se de um lar próspero em poeira. E é nesse momento, diante do que qualquer cronista humano chamaria de colapso definitivo, que Jó faz algo que rasga o roteiro humano esperado. Ele não recorre primeiro à defesa, não resolve apelar à honra pública, não começa a contabilizar injustiças em voz alta para provar aos outros e a si mesmo que não merecia aquilo. Em vez disso, Jó se veste de luto, rasga suas vestes, sinais antigos de dor, e então se prostra. Em meio ao caos, pronuncia uma verdade que é ao mesmo tempo receita e mistério. Reconhece que tudo veio de Deus e depõe sua própria pretensão de controle. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor, diz a versão tradicional, como se dissesse: a minha identidade não se baseia no que possuo, mas no que sou diante do Criador. Essa reação é o primeiro segredo que quero apontar. Adorar no meio da perda não é uma técnica para forçar um resultado.
é a descoberta de identidade. Quando Jó posta sua confiança não nas circunstâncias, mas naquele que sustenta as circunstâncias, ele começa a romper a primeira corrente, a da definição própria pelas posses e pelos elogios alheios. Não é que a dor deixa de doer, ela dói, mas a sua raiz deixa de consumir aquilo que você é em essência. Logo depois, contudo, vem uma nova investida. Permanece um desafio há muito preparado. A saúde de Jó é atacada. Uma enfermidade física toma o seu corpo, cobrindo-o de dores e feridas. O conforto que restara, amigos, família, a própria dignidade, começa a escorregar. Nesse cenário, até mesmo a voz que mais se esperaria de proximidade demonstra fragilidade. Sua esposa, dilacerada pela perda, solta uma palavra áspera, amaldiçoa a Deus e morre, segundo o texto. A fala dela tem algo humano, o grito atroz de quem não encontra sentido. É também um espelho. Muitas vezes, emblematicamente, as pessoas mais próximas tornam-se portas por onde passam conselhos que ferem mais do que ajudam. A resposta de Jó à esposa é de uma convicção que não é infantil. Ele não pede que as dores sumam, não promete à esposa que ela não vai sofrer. Ele simplesmente recusa a saída que aponta para o desespero. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Essa pergunta revela uma fé que compreende que a aliança com Deus não é um escudo contra todo o mal, mas uma relação que atravessa as nuvens. Jó não abandona a esperança nem cede à revolta que o faria negar o próprio Deus. Em seguida, para coroar o drama humano com outro gesto de solidariedade falha, chegam os amigos. Vêm ao princípio com o melhor que humanos têm para oferecer: presença. Chegam e ficam 7 dias ao lado de Jó, silenciosos, como se o silêncio fosse a única linguagem digna diante de tanto sofrimento. Esse primeiro gesto é exemplar do consolo saudável. Companhia que não precisa explicar a dor nem reduzir o lamento a fórmulas prontas. Sente-se ali, em silêncio, o que significam empatia e respeito. É um modelo de como muitas de nós devemos agir diante do quebrantamento do próximo. Mas o tempo e a tradição humana logo retiram o silêncio. Os amigos começam a falar e, com as palavras, as correntes começam a apertar novamente. Eles trazem consigo uma teologia simples e direta. O sofrimento é consequência do pecado. Quem sofre deve ter pecado. Essa é a tentação humana de reduzir o mistério a uma equação moral, onde tudo é causa e efeito imediato. Nós conhecemos essa voz hoje. Ela aparece nas rodas, nos feeds de redes sociais, em sermões que prometem respostas prontas. Se você sofreu, é porque fez algo errado. Volte atrás e você será recompensado. Há conselhos que, embora bem-intencionados, ferem mais do que curam, pois transformam dor em acusação. Jó se vê cercado não apenas pela dor física, mas agora por uma teologia acusadora que o trata como caso a ser diagnosticado e julgado. Ele responde com dignidade e veemência. Ele sabe de sua integridade. Ele clama por audiência com Deus. Ele quer respostas. Em suas palavras, e aqui cito a força das Escrituras, Jó afirma: "Eu sei que o meu Redentor vive." Jó 19:25. Essa frase é uma luz no meio do deserto. Jó não está simplesmente buscando conforto humano. Ele reivindica uma relação com aquele que pode redimir, que tem autoridade sobre o enigma da vida. Nessa batalha entre explicações fáceis e confiança que atravessa o não esclarecido, aparece ainda uma voz nova, Eliú. Mais jovem, ele observa a acusação dos amigos e o discurso de Jó, e propõe uma leitura diferente. Para Eliú, o sofrimento pode ser uma disciplina. Pode, ele sugere, ter um propósito formativo que corrige, molda e ensina. É uma perspectiva que não nega a soberania de Deus, nem reduz a dor à punição automática. Ao mesmo tempo,
corre o risco de transformar sofrimento em mera máquina educativa, sem considerar a misteriosa liberdade de Deus. Essa intervenção nos força a uma humildade interpretativa. Talvez o sofrimento seja, em algumas situações, disciplina, em outras, mistério. Em outras ainda, consequência de uma criação caída. A verdadeira resposta bíblica não se encaixa em um molde único. Permita-me retornar por um momento ao fio que costura tudo isso. Correntes. Ao longo de tudo, identifiquei algumas correntes que se enrolam ao redor das pessoas que sofrem. A corrente da acusação, a voz que te chama de culpado, que te faz olhar para dentro com auto-julgamento. A corrente da teologia simplista, que reduz o mistério a fórmulas. A corrente do isolamento, que parece afastar do convívio. A corrente da desesperança, que faz acreditar que não há futuro. Jó confrontou todas elas, não oferecendo receitas fáceis, mas revelando um caminho interior que, com a graça de Deus, pode nos libertar. Como esse caminho começa? Primeiro com adoração. Não uma adoração mecânica, mas uma escolha de reconhecer que a sua identidade não é fixada apenas pelo que passa por você. Segundo, com resistência à acusação. Jó não cedeu ao murmúrio que o tratava como criminoso de Deus. Terceiro, com recusa a conselhos que ferem. Os amigos trocaram presença por julgamentos, e isso nos ensina a qualidade do consolo que devemos buscar e oferecer. Quarto, com um clamor por audiência. Jó desejava ver e ouvir a Deus. Em vez de aceitar explicações prontas, ele buscou a revelação. Se essa mensagem está falando com você, se você quer aprender a caminhar nessa liberdade que rompe correntes, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir que há resposta. Não necessariamente para todas as perguntas agora, mas para a prisão que as perguntas podem criar. Voltando à narrativa, após os primeiros discursos, o clima se adensa. Os amigos, a princípio consoladores, tornaram-se acusadores insistentes. Cada um deles, homens distintos, mas igualmente presunçosos, desenvolve um argumento que, em resumo, diz: você deve ter pecado. Eles tentam encaixar a experiência de Jó num esquema moral onde Deus é simplesmente o executor de recompensas e punições visíveis. Jó resiste. Suas palavras, por vezes amargas, não denunciam um coração endurecido contra Deus. Denunciam um homem que quer ser ouvido na sua dor, que quer explicação para a experiência que cruza sua vida. E aqui há um ponto crucial para nós. Quantas vezes, em nossas comunidades, tratamos o sofrimento alheio como uma oportunidade para ensinar doutrina em vez de acompanhar? Quantas vezes usamos a Bíblia como se ela fosse uma fita métrica para medir pecados e virtudes, em vez de uma luz que ilumina a condição humana? Os amigos de Jó falharam como conselheiros exatamente porque, no lugar de permanecerem em companhia, partiram para diagnósticos. Eles não ouviram o homem, eles aplicaram um sistema. No meio dessa teia de acusações e defesas, Jó levanta uma questão que ecoa nos séculos. Por que, se há justiça, o justo sofre? Ele quer que Deus lhe dê uma audiência, não para provar um ponto humano, mas para restaurar a dignidade da verdade. Há em sua queixa uma dimensão teológica profunda. Jó não rejeita a justiça de Deus. Ele desafia que a compreensão humana da justiça seja completa. Ele quer que o Senhor revele. A atenção cresce porque, enquanto Jó exige audiência e entende-se injustiçado, seus amigos se sentem confortáveis em sua visão de mundo. Cada palavra trocada entre eles é como uma nova volta da corrente. O leitor moderno percebe também a dinâmica espiritual que se joga. Além das falas humanas, há outras vozes, incluindo a do acusador que inicialmente instigou a provação. A narrativa, assim, se move entre o humano e o celestial, entre a dor sentida e as estratégias espirituais que procuram explicar ou condenar. Enquanto isso,
Jó alterna entre lamento e coragem. Ele lamenta com uma sinceridade que não busca adjetivos. Sua linguagem é direta: dor, vazio, desejo de encontrar Deus. Ao mesmo tempo, ele afirma esperança. Eu sei que o meu Redentor vive. Essa declaração é um farol que rompe a neblina do desespero. Mesmo quando não tem respostas, Jó mantém firme a convicção de que há um Redentor. Essa convicção não é uma garantia automática de que a vida retornará ao que era, mas é uma âncora para a alma que recusa ser definida apenas pela perda. Para quem ouve hoje, essa afirmação pode funcionar como um antídoto contra a corrente que nos faz acreditar que quem sofre é necessariamente rejeitado por Deus. A narrativa ainda não terminou, e é justamente neste ponto que a história nos prende. O conflito se aprofunda, as vozes se acirram, e o leitor sente que algo maior está por vir. Há um fio que atravessa tudo e que precisa ser puxado. O fio da revelação de Deus, da voz que fala do redemoinho. Mas antes que essa voz se manifeste, antes que o clímax aconteça, temos de enfrentar os momentos escuros da experiência humana. A acusação que cala o peito, o conselho que fere, a solidão que isola. Jó nos permite ver que a fé madura é aquela que suporta o desgaste sem perder a direção para Deus. Há ainda elementos simbólicos que o texto apresenta e que merecem nossa atenção. Quando o acusador sugere que o homem é fiel por causa dos poderes externos, ele está revelando a dinâmica da acusação espiritual. Reduzir o relacionamento com Deus a uma troca de favores. Essa mentalidade cria correntes, a corrente do mérito que escraviza o coração, a necessidade constante de provar valor. Jó rompeu em parte essa corrente ao declarar que sua lealdade não dependia de ganhos. Mas o processo não é simples. Ser solteiro da acusação exige enfrentar as vozes internas e externas que insistem na velha equação. Ao fim desta primeira parte da narrativa, sentimos a pressão. Há a dor inicial, a tentativa humana de explicar, e há a demanda de que algo mais profundo aconteça. Jó permanece íntegro em muitas maneiras, mas ainda não ouviu a voz que transformaria suas percepções. Ele ainda caminha no território do lamento, e nós, espectadores e leitores, ficamos diante de um espelho. Onde estão hoje as correntes que nos prendem? Onde nos agarramos a explicações fáceis para fugir do mistério de um Deus que pode, ou não, revelar tudo? Vou encerrar este segmento com uma pergunta que nos persegue e que será o fio que nos puxa adiante. Quando tudo é tirado, quando a acusação sussurra mais alto do que as canções, a quem você recorre? Jó nos mostrou um caminho primeiro. Adoração em meio à perda, resistência à acusação, recusa a consolos que ferem, busca por audiência com Deus. Mas há ainda o momento decisivo. A revelação que vem do redemoinho, que corrói certezas humanas e que, por fim, muda o homem lá dentro. Mais adiante, ao contemplar essa revelação, Jó dirá: com os meus ouvidos, eu havia ouvido falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. Essa frase, essa mudança interior, é o que chamamos de clímax. Por agora, estamos às portas dessa experiência. A história continua, e com ela a possibilidade de que, mesmo hoje, você possa aprender a romper as correntes que te prendem, não com fórmulas, mas com passos de fé que atravessam a dor e insistem em olhar para o Deus que fala no redemoinho. Enquanto caminhávamos por esses cenários de desespero e de esperança, a narrativa nos empurra para uma nova voz. Não mais a de acusador, nem a de amigo orgulhoso, mas a de alguém que ainda não havia falado. Eliú. Ele é jovem, impaciente, com a coragem de quem acredita ter a chave interpretativa. Eliú observa a troca de acusações, o lamento de Jó, e não se satisfaz nem com a resposta simplista dos amigos, nem com a queixa desesperada do sofredor. Sua intervenção é outra tentativa de ordenar o caos.
Talvez, diz ele, o sofrimento tenha um caráter pedagógico. Talvez a mão que corrige seja misericordiosa ao instruir. Essa visão traz uma clareza que ajuda a evitar a armadilha do pecado igual castigo puro, mas corre o risco oposto, convencer-nos de que toda dor é sistema corretivo, quando nem sempre conseguimos encaixar a experiência humana em um esquema uniforme. E aqui há duas lições práticas que já surgem da fala de Eliú. Primeiro, não reduzamos o sofrimento a uma fórmula. Segundo, não abandone o olhar formador sobre a dor. A disciplina pode existir, mas ela não anula o mistério. Aprender isso é essencial para começar a soltar as correntes que nos prendem, não aceitar explicações prontas e, ao mesmo tempo, não viver sem aprender com aprovação. A tensão chega ao ponto de ruptura quando, enfim, Deus decide falar. Não é uma resposta racional, como a que esperávamos. Não é uma exposição de motivos que explica cada acidente que atingiu Jó. A cena é construída com imagens poderosas. Um redemoinho que traz a voz do Altíssimo. E quando Deus fala, ele não responde ao problema com uma tese, mas com perguntas que colocam Jó e a nós diante da nossa própria limitação. Onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Você pode prender o vento com fios? Sabe ordenar o curso das estrelas? São questões que não humilham por malícia, mas que devolvem ao ser humano a consciência de que há uma imensidão de coisas a que não chegamos apenas pela razão ou pelo esforço. Essa fala de Deus é o ponto de virada. Não nos dá todas as respostas, mas altera a disposição do coração. Veja, Jó não recebe uma justificativa completa sobre o motivo de suas provas. Ele recebe a visão da grandeza divina, aquilo que transcende nossas equações de causa e efeito. É como se, diante da tempestade, olhássemos não só para as ondas que nos sacodem, mas para o mar inteiro, e descobríssemos que o mar é maior do que nossos cálculos. A revelação de Deus corrói a pretensão de sermos juízes do universo e nos convida à humildade. E a resposta de Jó é a mudança interna que esperávamos. Ele, que havia exigido falar com Deus, recebe a fala divina e reage não com arrogância, mas com arrependimento. Não é um arrependimento de pecados específicos que ele confessou, mas um recolhimento da alma diante da glória divina. Com os meus ouvidos eu havia ouvido falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. Jó 42:5. Há aqui uma transformação profunda de quem busca respostas para provar sua inocência para alguém que se posta diante de Deus e reconhece a diferença entre saber de Deus e contemplar Deus. Esse deslocamento interior é o que verdadeiramente rompe correntes. Quando a visão do Senhor substitui a necessidade de explicações fáceis, quando a presença de Deus ocupa o lugar da defesa. Note comigo que Deus, no diálogo do redemoinho, não nega sua justiça nem sua soberania. Ele simplesmente realça o quadro maior. As profundezas da criação, o papel do Criador sobre o tecido do mundo. E isso produz em Jó não um sentimento vazio de resignação, mas um arrependimento lúcido, uma nova forma de relação. Jó se humilha, reconhece sua limitação, e na realidade não é uma derrota, é uma libertação do peso de ter que controlar ou compreender tudo. A humildade que nasce da experiência com Deus é libertadora. Acompanhe também como Deus trata os amigos. Ele não fica indiferente às palavras que corrigiram mal uma situação humana complexa. Aos amigos que tentaram explicar e condenar em vez de consolar, Deus dirige um ajuste severo. Eles foram alertados por sua confiança equivocada na justiça retributiva fácil e foram corrigidos. E aqui entra outro ponto essencial para quem quer romper correntes. O consolo verdadeiro corrige com amor e permanece presente. O consolo que condena gera novas prisões.
Deus, ao instruí-los a oferecer sacrifício e pedir intercessão, restaura uma dinâmica onde a correção deve vir acompanhada de humildade e de oração. A comunidade da fé não pode ser um tribunal implacável. Deve ser um lugar de intercessão e reconciliação. Depois desse confronto com a voz divina, vem a intervenção reparadora. Jó ora pelos amigos e Deus aceita essa intercessão. Esse gesto de Jó é um modelo impressionante de transformação. O homem que foi acusado e tratado com injustiça ora pelos que o julgaram. Isso não é simplesmente nobreza humana, é um processo de cura espiritual que dissolve as correntes do ressentimento. A intercessão cura tanto o que foi ferido quanto o que feriu. Jó não exige vingança, ele se volta em oração, e Deus responde restituindo, não como uma fórmula mágica, mas por um ato soberano e gracioso. Ele duplica as posses de Jó, dá-lhe novos filhos e concede-lhe uma vida longa, abençoada. Esse final não é uma receita que podemos aplicar de modo mecânico, mas uma demonstração da misericórdia divina em um caso específico. Agora, precisamos aterrissar essa história no seu lugar prático. O título que nos guia diz: a história de Jó é a resposta que Deus te entrega hoje. Você vai romper as correntes com essa revelação. Não é exagero. A trajetória de Jó contém instruções que podem, pela graça de Deus, nos conduzir à liberdade espiritual. Mas precisamos traduzir esses passos com cuidado, sem promessas fáceis, sem transformar restauração bíblica em fórmula de bolso. Eis, então, um caminho pastoral, prático, ancorado na narrativa que acabamos de acompanhar. Primeiro passo: adorar no meio da perda. A adoração de Jó foi uma escolha que deu início ao seu deslocamento identitário. Quando você decide louvar em vez de calibrar acusações, você começa a soltar a corrente que o prende à definição de si mesmo pelas circunstâncias. Adorar não significa fingir que está tudo bem. Significa afirmar que, apesar da dor, existe um fundamento maior que sustenta sua identidade. É, portanto, um ato de fé que transforma a percepção do eu. Segundo passo: resistir à voz acusadora. A acusação, espiritual ou interna, procura reduzir você a um réu diante de Deus. Ela sussurra que sua dor é prova de culpa, que sua tristeza é sinal de fracasso. Jó resistiu a essa voz ao manter sua integridade e ao clamar: não sou o que essas vozes dizem. Na prática, resistir à acusação envolve identificar as narrativas internas que o condenam, confrontá-las com a verdade bíblica e, quando necessário, verbalizar sua dor a alguém que ore com você, em vez de justificar ou condenar. Resistir não é negar a dor, é recusar ser definido por ela. Terceiro passo: distinguir consolo verdadeiro de consolo prejudicial. Os amigos de Jó nos dão um manual do que não fazer. Confundir explicação com presença. O consolo saudável começa com silêncio, presença, empatia. Depois, à medida que a pessoa se sente segura, a palavra pode trazer luz. Se a palavra condena, ela prende. Se a palavra intercede, ela liberta. Portanto, peça aos seus amigos que te acompanhem em oração, que segurem as suas mãos no silêncio antes de oferecer respostas. E se você for conselheiro, aprenda a ouvir mais que a falar. Quarto passo: buscar audiência com Deus. Jó desejava falar com o Senhor não para prover uma tese apologética, mas para encontrar o rosto de Deus. Buscar essa audiência envolve leitura orante das Escrituras, oração honesta e, quando possível, a direção de pastores e irmãos maduros. Não é sobre acumular informações teológicas, mas sobre encontrar a presença que cura e renova. Em meio ao silêncio de Deus, quanto a certas respostas, mantenha perto a postura de quem pede para ver, ouvir e ser transformado. Quinto passo: praticar intercessão e perdão. Quando Jó orou pelos amigos, ele quebrou o ciclo do ressentimento. Perdoar não apaga a dor, mas dissolve as correntes que mantêm seu coração preso ao passado.
Interceder pelos que ferem é um exercício de liberdade espiritual. Se for impossível no momento perdoar plenamente, comece orando por uma mudança no seu coração. Deus trabalha na alma por passos. Sexto passo: esperar com humildade. A revelação de Deus, tal como veio a Jó, nem sempre dá explicações completas. Às vezes, a restauração que desejamos demora. Às vezes, a resposta será maior do que imaginávamos. Espere em humildade, sabendo que a soberania de Deus não se coage e não se instrumentaliza por demandas humanas. Esperar não é inatividade, é permanecer em fidelidade, cultivando confiança pela prática diária da fé. Sétimo passo: renovar a visão de Deus. A mudança central em Jó não foi uma acumulação material, foi uma visão renovada do Senhor. Se você deseja romper correntes, trabalhe para que sua visão de Deus não seja peça de museu remoto, mas experiência viva. Busque a contemplação e a experiência transformadora. Cultos que elevem sua alma, leituras que ampliem sua compreensão e comunhão que reflita o rosto de Cristo. Permita-me também lançar luz sobre correntes específicas que a narrativa de Jó ajuda a romper, para que você identifique e combata cada uma delas. A corrente da culpa automática, quando alguém assume culpa sem exame, por ouvir vozes que acusam. Rompa-a identificando o que é responsabilidade sua e o que é mistério, confessando o que for pecado real e não se enredando em acusações indevidas. A corrente da teologia simplista, a tendência a reduzir a experiência humana a fórmulas. Rompa-a ao cultivar uma teologia que seja ao mesmo tempo firme e humilde, que aceite mistério e que recuse sentenças fáceis. A corrente do isolamento, aquele que sofre e se fecha, rompa-a escolhendo estar com outros, acolhendo presença silenciosa, aceitando intercessão. A corrente do desespero, a sensação de que não há futuro. Rompa-a arraigando-se na promessa de que a identidade em Deus não depende das circunstâncias visíveis. Isso não elimina a dor, mas dá horizonte. A corrente do ressentimento, o prisioneiro que mantém as portas fechadas ao perdão. Rompa-a com intercessão, com pequenos atos de bondade e com oração diária. Quero que você perceba algo crucial. Esses passos não são mágicos. Não há fórmula que, se seguida mecanicamente, assegure bênçãos materiais idênticas às de Jó. O que existe é um caminho de intimidade com Deus que, por sua graça, liberta. A restauração que Deus operou na vida de Jó foi uma intervenção soberana. No entanto, os passos interiores que o conduziram à liberdade são princípios que funcionam como chaves para abrir cadeados espirituais. Eles não garantem um resultado padronizado, mas garantem uma condição para que a graça opere: humildade, fé e persistência. Também é vital que nos lembremos do papel da comunidade nessa jornada. Os amigos de Jó começaram bem, mas falharam porque, ao falar, transformaram consolo em acusação. A igreja hoje precisa aprender a segurar a dor alheia sem precipitá-la em diagnósticos. Seja você o ferido ou o que consola. Escolha a companhia que ore, que fique, que aceite o silêncio antes de proclamar sentenças. Dá ainda uma aplicação prática de discernimento espiritual. Muitas correntes espirituais vêm como vozes vítimas do acusador. Identifique padrões de pensamento que se repetem. Você é culpado. Deus te rejeitou. Você mereceu. Sempre compare esses pensamentos com a verdade das Escrituras e com o testemunho de Cristo sobre nós. A acusação ataca para nos intimidar. A verdade liberta quando a entendemos e a declaramos. Antes de concluir, deixe-me falar com cuidado sobre restauração material e prosperidade. O caso de Jó não deve ser usado como argumento para uma teologia da prosperidade que promete recompensas automáticas a quem fizer certo ritual espiritual.
Jó foi restaurado porque Deus, em sua sabedoria, assim deliberou. Nosso chamado não é a busca por bens, mas a busca por Deus. Se Deus escolher restaurar de forma material, o que Ele dá é a expressão de sua graça. Senão, a graça permanece. O caminho que propusemos para romper correntes é válido independentemente do desfecho material, porque o alvo maior é a liberdade da alma e a visão de Deus. E agora, trazendo tudo a um clímax prático. Como você começa hoje a romper correntes? Comece com 3 ações concretas e simples. Declare, em oração, que sua identidade está em Deus mais do que nas circunstâncias. Identifique uma voz acusadora e coloque-a sob a palavra de Deus. Procure alguém confiável para orar com você esta semana. Peça que a pessoa simplesmente esteja presente e depois ore por cura, perdão e visão renovada. Fecho com a promessa bíblica que coloriu toda essa história. Deus é soberano e na sua soberania Ele pode transformar até o que nos parece ruína em campo de revelação. Jó não teve todas as perguntas respondidas do modo que imaginava. Teve, porém, o encontro que mudou o coração. E se hoje você se encontra ainda preso a correntes de culpa, acusação, desespero ou conselhos que ferem, saiba, a história de Jó oferece uma resposta não sintética, mas prática, um mapa para caminhar até o rosto de Deus. Se você quer dar o próximo passo nessa jornada de liberdade, compartilhe nos comentários brevemente onde está a sua corrente. Será um ato de coragem e de fé. E se desejar, junte-se a nós na oração que faço agora em voz baixa, como um gesto de intercessão comunitária. Senhor Deus, nós te louvamos mesmo quando não entendemos. Dá-nos olhos para ver-te além do nosso sofrimento. Dá-nos ouvidos para ouvir tua verdade. Liberta-nos das correntes que nos prendem, da culpa que não é nossa, da acusação que nos diminui, do isolamento que nos paralisa. Ensina-nos a consolar com presença, a perdoar com coragem e a esperar com humildade. Quando a restauração vier, que a glória seja sempre tua. Quando ela não vier como esperamos, que a paz que excede o entendimento guarde nossos corações. Que possamos, como Jó, encontrar em ti um Redentor vivo. Amém. E para encerrar, um convite prático. Se esta mensagem tocou você, compartilhe com alguém que precisa ouvir que há esperança e que é possível romper correntes. Deixe seu testemunho nos comentários. Sua história pode ser a resposta que Deus usa para libertar outro coração. Se quiser aprofundar, participe do nosso estudo sobre personagens bíblicos que libertam. O link está na descrição. Que a graça que visitou Jó visite também a sua vida hoje.